Milionário fica chocado ao ver mendiga negra comprando fraldas com suas últimas moedas. Era uma tarde qualquer em São Paulo, mas para Bianca, o peso do mundo recaiu sobre seus ombros. Ela se viu em frente a um pequeno mercado, sentindo o coração apertado. As últimas moedas tilintavam em seus dedos, e o que precisava comprar era urgente. O que estaria povoando sua mente era o sorriso inocente do pequeno Miguel. A angústia da demissão injusta ainda a atormentava, mas sua determinação em não deixar seu filho desamparado queimava como fogo. Os olhares das pessoas passavam por ela, alguns de desapontamento, outros de desprezo. Para eles, era apenas mais uma mãe solteira em dificuldades. Mas Bianca era uma guerreira. Cada passo no chão frio do mercado parecia um desafio, um lembrete do que ela havia perdido e da luta que tinha pela frente. Com a atenção focada nas prateleiras, ela tentava não pensar no que os outros poderiam pensar. Cada passo a levava mais perto de garantir que... Seus olhos azuis passaram rapidamente por Bianca e ele se deteve por um instante. O contraste era gritante. A mulher negra com as feições cansadas, que parecia lutar contra cada sopro de escassez, e ele, o milionário enclausurado em uma bolha de privilégio. O que ela está fazendo aqui? Pensa ele. Bianca não percebeu que estava sendo observada. Seu mundo era todo formado por contas e situações a resolver. Ao contar suas moedas, uma pitada de esperança brotava no seu coração. Mas ao lidar com a escassez, a frustração frequentemente a pegava desprevenida. E naquela tarde, enquanto ela se concentrava em fazer cada centavo render, algo inusitado aconteceu. Rafael, chocado pelo que via, saiu da sua zona de conforto. Ele não imaginava que a vida real pudesse ter rostos tão marcantes. Ela parece tão resoluta, mas tão cansada, pensou ele. O impacto daquela visão o atingiu como um relâmpago. O que era uma simples ida ao mercado, agora se transformava em um momento de autodescoberta. À medida que Bianca se afastava com suas fraldas, o destino deles começava a se entrelaçar de maneira inesperada. Naquela noite, algo sombrio se desenrolava. Rafael, ao voltar para casa, descobriu uma ligação obscura entre a demissão de Bianca e uma intriga antiga da sua própria família. A culpa o consumia, um sentimento ardente que não sabia como lidar. Ele se perguntava: como eu poderia ter sido parte disso sem saber? Como reparar um erro que desconhecia? Enquanto isso, Bianca, mesmo diante da dura realidade e da vergonha que tentava esconder, começou a enxergar em Rafael uma possibilidade, um futuro diferente, a chance de que a vida pudesse ser menos amarga. Mas um segredo oculto ameaçava essa conexão. Não muito longe, Daniela, a irmã de Rafael, a tensão entre eles crescia como uma tempestade no horizonte. A pergunta que pairava no ar era clara: conseguirão superar suas diferenças e lutar contra o peso de um passado opressor? Ou esse novo laço se romperá antes mesmo de florescer? E então, numa manhã qualquer, Bianca recebeu uma mensagem anônima. As palavras estavam envelopadas em mistério, prometendo revelar algo que poderia mudar a sua vida para sempre. O que estaria por vir? A dúvida
pairava no ar, pronta para explodir em revelações. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você é? Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela manhã qualquer, quando a mensagem anônima pipocou no celular de Bianca, um frio na barriga a congelou. As palavras eram simples, mas carregadas de mistério. Busque a verdade no escritório de advogados Carvalho. Seu coração disparou. O que isso significava? O que mais ela teria a perder? Ela ficou paralisada, olhando para a tela. O pequeno Miguel, brincando na sala, a trouxe de volta à realidade. Eu preciso descobrir, sussurrou para si mesma, quase como um mantra. Enquanto se preparava para sair, pensou em Rafael. A conexão que estavam começando a formar poderia ser ameaçada por essa revelação. O que era mais perigoso? Saber ou não saber? Ao chegar ao escritório, a tensão não se dissipou. O lugar era elegante. As paredes decoradas com conquistas e críticas. Mas a ansiedade de Bianca disparava. E se eu descobrir algo que me destrua? Pensou. O recepcionista, um homem sério, olhou para ela com desdém. Você tem um agendamento? Perguntou, as palavras soando como uma porta se fechando. Eu recebi uma mensagem. Ele olhou de cima a baixo, avaliando a sua roupa simples. Sinto muito, não posso ajudar, cortou, voltando a olhar para a tela do computador. Bianca sentiu as lágrimas se acumularem, mas uma chama de determinação a impediu de ceder. Espere! Eu preciso saber sobre Bianca Santos. Ela trabalhou aqui. Sua voz ecoou cheia de urgência. O recepcionista hesitou, a máscara de indiferença começando a rachar. Do que você está falando? Isso não é um lugar para você, respondeu com desdém. Nesse instante, uma mulher elegante entrou na sala. Seu olhar parou em Bianca. O que ela quer, Carlos? Questionou com uma mistura de curiosidade e apreensão. A presença da mulher trouxe uma nova onda de tensão. Ela diz que conhece a Bianca Santos, respondeu Carlos, sem um pingo de empatia. A mulher aproximou-se, a expressão se intensificando. Você é a mãe do Miguel, não é? A pergunta bateu fundo em Bianca. Sim, sou eu, respondeu sem entender a ligação. Venha comigo. A mulher puxou Bianca em direção a uma sala reservada. Assim que a porta se fechou, uma revelação que mudaria tudo começou a se desenhar. Eu sou Ana, amiga de sua mãe. Ela está viva, disse Ana, as palavras cortando o ar como uma faca. Os olhos de Bianca se alargaram, a mente girando. O quê? Minha mãe? Mas ela! As notícias... Não se preocupe, eu vou explicar tudo. Ana começou a contar uma história que brotou da escuridão da sala, misturada a mágoas e segredos. Bianca a fez desaparecer para protegê-la de algo terrível. Rafael é parte disso. Bianca ficou como uma estátua. Rafael? O milionário que a observou? O destino entre eles, construído por uma trama que nem imaginava. A mente dela fervilhava. Mas como? O que ele tem a ver? Ele não sabe.
Todavia, a família dele tem laços com o que aconteceu. E você estava no meio da história, o tempo todo. A revelação de Ana desfez os poucos laços que Bianca pensou que tinha. O que era uma nova esperança agora se transformava em uma teia de mentiras e verdades ocultas. A conexão com Rafael jamais poderia ser a mesma após aquilo. O passado gritava por respostas, e o futuro parecia uma sombra ameaçadora. Uma ligação que poderia salvar um a outro, mas que poderia também destruí-los. De repente a porta se abriu. Rafael estava à espreita, os olhos fixos em Bianca, como se pudesse sentir a atmosfera carregada. O que está acontecendo aqui? Uma tempestade estava a caminho. E Bianca? Sua vida girava em uma espiral. O que ela escolheria? Encarar a verdade ou deixar que o destino decidisse? Rafael entrou na sala em um instante que parecia eternidade. O olhar fixo em Bianca irradiava uma mistura de confusão e preocupação. O que está acontecendo aqui? A voz dele tremia, revelando a vulnerabilidade escondida sob a fachada de milionário. Bianca sentiu o estômago revirar. Palavras pareciam presas na garganta e a tensão era quase palpável. Ana permaneceu em silêncio, seus olhos se alternando entre os dois, como se esperasse um sinal. O clima na sala pesava, um misto de medo e expectativa. Rafael avançou, a pulseira de couro em seu pulso, brilhando ao refletir a luz do sol que entrava pela janela. Você não deveria estar aqui, Rafael. Bianca finalmente conseguiu dizer, a voz soando mais firme do que se sentia. Preciso falar com Ana. As palavras saíram como um desafio, mas sua mente estava em um turbilhão. O que mais ela poderia descobrir? Eu estou certo de que não tem nada a ver com você, Rafael respondeu, mas sua voz falhou quando Ana se adiantar. Seu nome esteve envolvido na demissão dela. E em coisas muito piores, Rafael, Ana soltou. Sua voz cortante como uma faca. A acusação pairou no ar, densa e eletrizada. Rafael hesitou por um segundo, o olhar se desaguando em confusão. O que você quer dizer com pior, Ana? Não me diga que está confundindo. No fundo, uma pequena voz clamava por respostas, mas antes que pudesse concluir, um som inesperado estourou, como um tiro no silêncio pesado. A porta se abriu com violência e dois homens com roupas escuras invadiram a sala. É ela! Gritou um deles, apontando para Bianca. Pegue-a! O caos tomou conta. Bianca pulou para trás, seu coração acelerando como um tambor. Quem são vocês? O que querem? Rafael gritou, o desespero começando a aflorar em sua voz. Os homens não responderam. Já estavam se aproximando, as intenções claramente ameaçadoras. Bianca ficou paralisada. O pânico a envolveu como um manto. Saia daqui! Ela gritou, recuando. Mas os homens já a tinham cercado. Um deles agarrou seu braço e ela tentou se soltar, mas a força era implacável. Por favor! Transbordava. Rafael avançou para intervir, mas outro homem o barrava, fazendo-o retroceder. Essa é a sua última chance, Bianca! Um dos capangas rosnou, os olhos escuros e frios como aço. Você sabe onde está sua mãe? O impacto das palavras atirou uma onda de choque através da sala. O que eles sabiam? O que a mãe dela tinha a ver com tudo isso? Ela está morta!
Bianca gritou, mas no fundo da sua mente, um fio de dúvida surgiu. E se não estivesse? A revelação frustrante de Ana estava ainda muito fresca. E a ideia de que sua mãe pudesse estar viva a atormentava. Antes que pudesse pensar em qualquer coisa, Rafael, com uma determinação inesperada, empurrou o homem que o bloqueava e se lançou na direção de Bianca. Você não vai levar ela. A adrenalina pulsava e, no meio da luta, um grito de Daniela, a irmã de Rafael, ecoou da porta. Parem! O que vocês estão fazendo? O olhar de Rafael se iluminou, buscando contato com a irmã. Daniela, você sabe o que está acontecendo? Mas ela apenas balançou a cabeça, sua expressão repleta de horror. Precisamos ir rápido! Bianca virou a cabeça tentando captar as informações. A conexão com Rafael, que parecia se fortalecer a cada segundo, agora estava se desvanecendo em meio a gritos e tumultos. O que era um oferecimento de esperança agora estava se transformando em um pesadelo sem fim. Durante a confusão, o homem que a segurava soltou sua presilha. Apenas um instante, mas foi suficiente. Bianca, aproveitando a chance, correu. O que ela deixava para trás? Ela não sabia. As portas vibravam ao seu redor e lágrimas escorriam em sua face. Rafael e Daniela estavam em sua perseguição, mas uma sombra mais profunda parecia se erguer entre eles, enquanto o eco da verdade reverberava na mente de Bianca. A questão que pairava no ar agora era muitas. Quem eram aqueles homens? O que sabiam sobre sua mãe? E o que tudo isso tinha a ver com Rafael? A verdade, antes escondida, agora se tornava um veneno. Ela precisava escolher um caminho. E o destino? Ele sempre teve uma maneira de se entrelaçar de formas inesperadas. O olhar fixo em Bianca irradiava uma mistura de confusão. Como está aqui? Sempre teve uma maneira de se entrelaçar de formas inesperadas. Palavras pareciam presas na garganta. E a tensão era quase palpável. Ana, como se fosse uma sombra, permaneceu em silêncio, observando tudo com uma expressão embasbacada. O clima na sala pesava, um misto de medo e expectativa. Rafael avançou, seu coração acelerando a cada passo. Você não deveria estar aqui, Rafael. Bianca finalmente conseguiu dizer, a voz soando mais firme do que realmente se sentia. Preciso falar com Ana. Mas o que está acontecendo? Rafael insistiu, olhando de Ana para Bianca, sentindo a presença do desconhecido ao seu redor. O ambiente estava pesado e Bianca se lembrava de cada momento difícil que tinha passado. O homem que a segurava estava em sua mente, assim como a revelação de Ana. Ana, decidida, finalmente se manifestou. Bianca, há algo que você precisa saber. Rafael, ele não é quem você pensa que é. As palavras caíram como um peso sobre eles. Bianca congelou, suas esperanças se esvaindo diante da nova verdade que surgia. Os olhos de Rafael se arregalaram. O que você quer dizer com isso? A confusão se transformava em desespero. Ele se virou para Bianca, buscando uma explicação, mas o desespero a impediu de formular qualquer resposta. Neste momento, a porta se abriu com violência e dois homens com roupas escuras invadiram a sala. É ela! Gritou um deles, apontando para Bianca. Pegue-a!
O caos tomou conta. O coração de Bianca disparou e o pânico a envolveu. Quem são vocês? O que querem? Rafael gritou, seu desespero agora à flor da pele. Mas os homens não responderam. Eles cercaram Bianca, seus rostos frios como aço. Essa é a sua última chance, Bianca. Você sabe onde está sua mãe? O impacto das palavras a atingiu como um soco no estômago. Bianca conhecia a verdade tão bem quanto conhecia a dor. A ideia de que sua mãe poderia estar viva a atormentava e a dúvida a consumia. Mas antes que pudesse reagir, Rafael, com um instinto de proteção, se lançou na direção dela. Você não vai levar ela! Os músculos dele estavam tensos. Mas a situação já havia tomado um rumo perigoso e imprevisível. Do que você fala, Rafael? Um dos bandidos rosnou, avançando para agarrar o braço de Bianca. Rafael gritou, mas o som de uma faca raspando a mesa interrompeu o clamor. Os homens de preto trocaram olhares rápidos. Ela não é só uma mãe solteira. Ela é mais do que isso. O queixo do agente de segurança se firmou enquanto falava. O olhar se intensificava. Não sabemos por quanto tempo conseguimos segurar a verdade, mas as coisas mudaram. Como assim? A pergunta foi como um sussurro. A ideia de que aquilo era sobre mais do que apenas uma mãe e seu filho começou a surgir. O passado e o presente estavam se entrelaçando em um emaranhado de segredos. E nesse momento de tensão, um grito ecoou pela sala. Basta! A voz de Daniela cortou a confusão. Ela avançou, seus olhos brilhando com uma intensidade incomum. Bianca, você não sabe a verdade! Rafael, você não tem ideia do que está acontecendo! A tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que Daniela sabia? O que mais estava escondido sob a superfície? As respostas pareciam empilhadas, ameaçando desabar sobre todos eles. Não, não pode ser. Não é possível. Rafael murmurou, seu rosto empalidecendo. E foi nesse momento que a porta se arrebentou, revelando uma figura familiar que congelou todos em seu lugar. Era a mãe de Bianca. Eu voltei para proteger vocês, ela disse, a voz trêmula. O tempo parou. O choque deixou todos sem palavras, sem reações. O que era uma nova esperança agora se tornava um pesadelo. Como aquilo era possível? O que ela tinha que explicar? E o que mais estava prestes a acontecer naquela sala onde segredos e verdades se chocavam? O que parecia um desenrolar esperado agora havia se transformado em um labirinto de mentiras. O que não havia sido contado até então indicava que a verdade seria mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Uma escolha precisava ser feita, e o destino de cada um estava amarrado ao próximo passo. Rafael ficou paralisado ao ver sua mãe, a imagem dela tão vívida e real diante dele. Mãe, o que você está fazendo aqui? A incredulidade em sua voz era palpável. O caos da sala parecia distante. Bianca, por outro lado, estava congelada, o coração batendo forte. Ana olhou de uma para a outra, a tensão subindo como fumaça. Eu voltei para proteger vocês. A mãe de Rafael repetiu, os olhos fixos em Bianca, como se soubesse que a jovem era a chave para tudo. As ameaças que cercam você e seu filho são mais profundas do que você imagina. Ela acrescentou, os olhos brilhando com algo que poderia ser desesperança ou determinação.
O que ela sabia? Rafael, confuso, buscava respostas. Você sabe onde está Bianca Santos? Um dos homens de preto gritou, fazendo Laura hesitar, o medo se espalhando. O olhar feroz dos capangas estava fixo em Bianca, e ela percebeu que estava no centro de uma tempestade. Eu não sei do que você está falando! Bianca respondeu, a voz tremendo. O mundo parecia se desmoronar. Rafael queria proteger Bianca, mas seu peito se enchia de perguntas e uma preocupação intensa o consumia. Laura respirou fundo, como se estivesse se preparando para soltar um segredo que poderia mudar tudo. Eu não podia contar antes, mas Bianca é sua irmã, Rafael. As palavras ficaram presas no ar e a sala mergulhou em um silêncio mortal. Como assim? Rafael questionou, a mente girando. Isso não é possível. O olhar de Bianca se ampliou, um misto de choque e confusão. O que você está dizendo? Bianca finalmente conseguiu perguntar, o nó na garganta se tornando quase insuportável. Isso não faz sentido. Vocês foram separados quando eram crianças. Eu não podia deixar que suas vidas se entrelaçassem. Havia uma razão para eu mantê-los longe um do outro. Laura lutava contra as lágrimas, a verdadeira dor de uma mãe. O homem de preto decidiu interromper esse momento de revelação. O que estão esperando? Ela precisa vir conosco! Apontou para Bianca, a determinação em seus olhos ameaçadora. Eu não vou a lugar nenhum! E você não vai levar ela! Rafael se interpôs, seu corpo tremendo de raiva e medo. O impulso de proteção era forte, mas tudo ao redor parecia estar se desmoronando. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de luz irrompeu através da porta. Uma equipe de policiais, em trajes pesados, entrou em massa. Polícia! Todos no chão! Gritaram. O silêncio ensurdecedor foi quebrado pelo alvoroço de pés nos outros ambientes, fazendo os capangas hesitarem. E agora? O que vocês vão fazer? Um dos homens de preto questionou, sentindo que suas chances se esvaíam. Rafael aproveitou a confusão e puxou Bianca para trás dele, o olhar firme, determinado. A revelação de Laura era avassaladora, mas o caos estava apenas começando. Bianca podia sentir o peso da verdade esmagá-la. Sua conexão com Rafael agora parecia tão distante, tão complicada. A ideia de serem irmãos a transformou. De repente, tudo que acreditava parecia um castelo de cartas pronto para desmoronar. Vocês? Rafael olhou entre sua mãe e Bianca. Isso é uma armadilha? A dúvida o atravessou como uma lâmina. Calma, Rafael. Não é isso. Laura tentou explicar, a voz tremendo. Eles estão atrás de você, de nós. A verdade é apenas o começo do que está por vir. Com a confusão aumentando, Bianca sentiu uma onda de pânico. O que você fez para nos colocar nessa situação? Sua voz saiu como um sussurro. E mais uma vez, a porta da sala se abriu e novos rostos entraram. Seriam aliados ou inimigos? A incerteza tomou conta, e a história que parecia clarear agora se tornava um emaranhado ainda maior de mentiras e segredos. O que íamos descobrir? A linha entre o que era certo e errado estava prestes a se desfazer, e aquele momento seria o divisor de águas. Como se a realidade deles estivesse prestes a mudar de forma irreversível. Rafael olhou para Bianca, e a pergunta pairou entre eles.
Estamos prontos para enfrentar o que virá? Mas a resposta se perdeu em meio ao caos, enquanto o grito de alerta de um policial ecoou. A névoa só está começando para se erguer. Vamos todos para fora agora. E assim, o destino de todos parecia estar em jogo à mercê de Revel. Rafael ficou paralisado ao ver sua mãe, a imagem dela tão vívida e real diante dele. Mãe, o que você está fazendo aqui? A incredulidade na voz dele era palpável e o caos da sala parecia distante. Bianca, por outro lado, estava congelada, o coração batendo forte, enquanto Ana se mantinha em silêncio, observando com uma expressão preocupada. O clima estava pesado, como se a verdade estivesse prestes a transbordar. Laura respirou fundo, com um olhar sério voltado para Bianca. Eu voltei para proteger vocês, repetiu, os olhos fixos na filha, como se ela fosse a chave de tudo. Rafael estava em choque. A mente dele girava como uma roda, tentando juntar as peças que pareciam se fragmentar. As ameaças que cercam você e seu filho são mais profundas do que imagina. Laura continuou, a voz trêmula e carregada de um peso secreto. O que ela sabia? O que estava acontecendo? Bianca queria entender, mas o som da porta se arrombar ecoou pelo ambiente. E 2 homens robustos, com ternos escuros, invadiram a sala. É ela! Um dos capangas gritou, apontando para Bianca. Pegue-a! O pânico se alastrou como um fogo na sala, e Rafael, instintivamente, se colocou na frente de Bianca. Quem são vocês? O que querem? Rafael gritou, sua voz tensa. O desespero começava a tomá-lo, mas uma onda de proteção o envolveu. Os homens não responderam, apenas avançaram. Essa é a sua última chance, Bianca. Você sabe onde está sua mãe. A amenidade que saía das bocas deles parecia mais uma sentença. Eu não vou a lugar nenhum. E você não vai levar ela! Rafael gritou, mas a confusão se instalou mais uma vez. O que eles queriam? A tensão no ar era palpável. Laura, com uma expressão que parecia de desespero, olhou para Bianca e Rafael. Vocês precisam entender, não é seguro! E nesse momento, quando tudo parecia estar à beira do colapso, o barulho de sirenes se aproximou, fazendo os homens hesitarem. Entraram mais policiais, armas prontas. Polícia! Todos no chão! Comandos ecoaram. O caos foi imenso. Rafael agarrou a mão de Bianca, puxando-a para trás. Mas antes que pudessem perceber, Laura deu um passo à frente, olhando diretamente para os homens. Eu sei quem vocês são e sei o que querem. O impacto do que disse era como um soco no estômago de todos. Rafael a olhou em choque. Mãe, o que você está fazendo? Não, eu tenho algo que vocês querem. Ela continuou, a voz firme, mas os olhos expressavam nervosismo. A Bianca, ela não sabe de tudo, mas eu... eu sei. Bianca, confusa, estava cada vez mais perdida. Mãe, o que você quer dizer? O desespero em sua voz era inconfundível. A verdade começava a ruir sob suas próprias pernas. Ela é a chave. Você é mais importante do que imagina, Laura disse, e a plateia de homens parecia se acalmar por um instante, suas expressões mudando lentamente de raiva para interesse.
O que estava acontecendo? Do nada, um dos capangas sorriu. Um sorriso frio e calculado. A certeza de um passado esquecido se revela agora, não é mesmo? Pensaram que poderiam escapar. Ele olhou para Laura com algo maligno em seus olhos. Rafael apertou a mão de Bianca, o medo e a confusão transbordando. O que você está escondendo? O que você e minha mãe têm a ver com isso? Laura respirou fundo, uma angústia que parecia afundar o coração dela. A verdade é que eu não sou sua mãe, Rafael. Eu sou sua avó. As palavras caíram como uma bomba. E o silêncio foi ensurdecedor. O quê? Rafael balançou a cabeça, olhos cheios de incredulidade. Isso não pode ser verdade. Bianca sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que significava isso? E como Laura se encaixava nessa história? Significa que vocês dois estão conectados de formas que não podem imaginar. A avó continuou, a tensão no ambiente aumentando. O que mais estava escondido? Os capangas aproveitaram a distração e avançaram. Nós não temos tempo para joguinhos! Peguem-na! O ambiente estava se descontrolando e a realidade estava se fragmentando. Bianca, horrorizada pela revelação, tentou entender o que aquilo significava para a vida dela. Rafael estava em choque. O que ele pensaria? Tudo o que acreditava foi derrubado em um instante. O que mais eles não sabiam? E nesse momento, quando a verdade se tornava um fardo, uma explosão de luz verde ilumina a sala. Um dispositivo ativo que joga fumaça para todos os lados. Um grito ecoou e tudo virou um caos. O que iria acontecer agora? As perguntas martelavam na mente deles, mas uma coisa era clara. Tudo estava prestes a mudar. E o destino deles estava mais entrelaçado do que jamais imaginaram. A explosão de fumaça verde envolveu a sala, criando confusão total. Rafael, Bianca e Laura estavam cercados pelas nuvens densas, e os capangas hesitaram, perdendo a visibilidade. O caos se instalava. Gritos cortaram o ar, mas logo eram abafados pelo som vibrante e inquietante de alarmes ecoando. Vamos! Gritou Rafael, puxando Bianca pela mão. Mas antes que pudessem dar mais um passo, uma figura apareceu entre a fumaça. Uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos ardendo de raiva. Era Daniela. Vocês não estão entendendo! Gritou. Acho que estão correndo para o abismo. Daniela, o que você está fazendo aqui? Rafael gritou, sua mente dançando entre a incredulidade e a adrenalina. Ninguém tinha tempo para explicações. A fumaça começou a dissipar, revelando desespero nos rostos ao redor. Os capangas, desnorteados, tentaram se reagrupar, mas Rafael sentiu que a oportunidade havia surgido. Precisamos sair agora, ele ordenou, ainda segurando a mão de Bianca. E então uma das paredes se despedaçou. Era como se o tempo tivesse desacelerado. A entrada de 2 homens robustos, armados, fez o ambiente vibrar com uma sensação de medo. Havia mais violência no ar. É hora de lidar com a verdade, um deles gritou. O homem se virou para Laura. Você não deveria ter se apresentado, Laura. A sala ficou em silêncio novamente. Como você sabe meu nome? Laura indagou, sua voz um sussurro. Rafael a olhou, incrédulo. O que mais ela esconderia? Você achou que poderia escapar? A verdade sempre encontra luz, Laura.
A mulher que tinha surgido da fumaça riu, mas a risada soou mais como um eco de dor. Era uma risada que deixava as pessoas arrepiadas. Bianca sentia a pressão aumentar. O que está acontecendo? Ela olhou para Rafael, o desespero manifestando-se em lágrimas nos olhos. As revelações estavam se acumulando e tudo estava em risco. O caos se intensificava, mas a intensidade do que estava por vir era palpável. Bianca, você é única, uma peça preciosa que eles estão tentando colocar em jogo. Daniela gritou, e a confusão nas palavras dela deixava todos ainda mais perdidos. O que ela queria dizer? Eu sou única? O que você quer dizer? O coração de Bianca batia acelerado. O que mais estavam escondendo? E então, em um movimento surpreendente, Rafael se aproximou de Bianca. Precisamos confiar um no outro. A conexão entre eles parecia mais forte e mais primordial. Mas novamente a pressão subiu quando um tiro ecoou. A sala parou. O som do impacto reverberou nas paredes e o pânico tomou conta. Rafael se lançou sobre Bianca, protegendo-a com seu corpo. Não! O grito dele ecoou enquanto um dos capangas fazia um movimento brusco. Os rostos ao redor estavam congelados em choque. Laura, antes uma fonte de força, agora parecia vulnerável. Isso não deveria estar acontecendo, ela sussurrou, mas os olhos dela brilhavam com uma mistura de dor e raiva. Quem é você? Uma voz profunda cortou o ar. Era o homem que parecia estar no controle, o que tinha ordenado a confusão. Seus olhos eram frios, examinando cada movimento. Você não sabe a verdade. A confusão se transformou em terror enquanto todos se encaravam. Qual verdade? O passado se desdobrava diante deles, revelando segredos que estavam tão próximos, mas ao mesmo tempo tão distantes. E então, em um movimento súbito, o homem apontou para Laura. Você não deveria ter voltado. Contar para eles agora é um erro. A pressão se intensificou ao fazer essas revelações, e um novo pangue de medo tomou conta de Bianca. Rafael, determinado, encarou o homem de frente. Eu não vou deixar que você toque nela! Ele parecia inabalável, mas era um grande risco. O ar estava pesado de tensão, e em meio a um jogo de olhares, tudo se desenrolou em um segundo fatídico. Dani, que estava ali sem saber que poderia ser uma chave, soltou a bomba final. Eu sou a verdadeira líder dessa operação. Estava tudo planejado desde o início. Você não é quem você acha que é, Rafael. As palavras soaram como um trovão e um silêncio mortal tomou conta do ambiente. O mundo parou. O que era isso? A verdade se tornou uma faca cortante. Cada olhar em volta era de incredulidade, e o futuro de todos estava em jogo. Rafael, agora atordoado, respirou profundamente. A dúvida tomou conta dele. Incertezas disparavam em sua mente. O que faria agora? As máscaras estavam caindo, e cada um, com seu papel, estava prestes a se despir diante do que estavam prestes a descobrir. O que mais estava escondido? Que outras revelações estavam por vir, ainda espreitando nas sombras? Rafael, agora aturdido, não sabia o que pensar. A verdadeira líder dessa operação? A frase de Daniela ecoou em sua mente. Mas não havia tempo para processar aquilo. Os capangas avançaram, ameaçadores. As expressões carregadas de um objetivo claro. O silêncio na sala era pesado. Ele podia sentir o medo pairar como um manto. Você não sabe a verdade, disse um deles, ainda com os olhos fixos em Laura.
A tensão era palpável e Rafael estava prestes a responder quando um barulho ensurdecedor estourou da porta de entrada. Algo como um rugido metálico. A porta se arrebentou e entraram mais homens, armados até os dentes. Seus uniformes escuros refletiam uma autoridade implacável. "A polícia tá aqui! Todos no chão!" gritaram. O pânico se espalhou novamente e Bianca caiu em um instante. Rafael se virou, a adrenalina tomando conta dele. Mas, em meio à confusão, ele ouviu um tiro e tudo ficou em câmera lenta. Um dos capangas havia disparado, mas o alvo não era Bianca, nem Rafael. O tiro ecoou direto contra Laura. O impacto a jogou para trás e a sala se transformou em um mar de gritos. Rafael ficou paralisado. O pânico tomou conta dele. Ele se jogou em direção à sua avó, enquanto a fumaça do disparo se dissipava. "Não! Laura!" ele gritou, o som da voz rasgando o ar. Todos estavam em choque. A mulher que havia tentado protegê-los agora estava caindo. A expressão dela era uma mistura de dor e surpresa. Bianca, horrorizada, se ajoelhou ao lado dela, o desespero inundando seu coração. "O que você fez? Por quê?" As perguntas saíram como um fluxo incontrolável. Laura respirou com dificuldade. Um fio de sangue começou a escorregar pela sua boca. "A verdade precisa vir à tona", sussurrou, seus olhos se fechando lentamente. Rafael segurou a mão dela. A vida dela parecia esfriar a cada instante. Nesse momento, tudo que ele achava que sabia começou a se desfazer. "Não, não, você não pode ir. Precisamos de você!" Bianca gritou, a voz embargada pela dor. A realidade começou a se esfarelar ao redor deles. E enquanto a cena se desenrolava, a mulher que antes era só uma estranha começava a parecer um elo perdido na história deles. O que mais ela sabia? Rafael lutou contra as lágrimas, sabendo que a vida da avó estava escapando. Ele olhou para Daniela, que agora estava paralisada, e palavras não pareciam suficientes para expressar a gravidade do que havia acontecido. "Isso não pode estar acontecendo", ele pensou. Mas então, uma mudança repentina, uma revelação ainda mais chocante. Laura, com um último suspiro, virou a cabeça devagar e apontou para Bianca. "Nunca confie em quem se apresenta como aliado. Eles vêm por você." A fraqueza na voz dela era um grito de alerta. Bianca congelou. O olhar dela se fundiu ao de Rafael em uma tempestade de confusão. A revelação a paralisou. O que aquilo significava? O que Laura queria dizer? A sala parecia girar e o tempo havia parado. "Os homens!" Daniela gritou, quebrando o silêncio. "Eles estão aqui para algo muito maior." E instante após instante, a sala se encheu de tensão, enquanto a fumaça da tragédia os envolvia. O que estava acontecendo? O nome de sua mãe, as sombras do passado, tudo começava a fazer sentido, ao mesmo tempo que se tornava um labirinto de mentiras. E à medida que a polícia se aproximava, a única certeza que restava é a que todos ali estavam agora mais emaranhados do que nunca. Bianca, com um coração acelerado, olhou ao redor. Havia mais segredos escondidos, mais verdades que reverberavam no ar, como um presságio de que a história estava longe de terminar. E o silêncio mortal na sala foi quebrado por um gemido baixo, mas penetrante.
Todos se viraram, paralisados de terror. Laura, com seus últimos esforços, havia se levantado um pouco, ainda em choque, e um líquido escarlate escorria de seu lado. Vocês não podem! Eles estão chegando! As palavras dela eram um aviso e um pedido de socorro ao mesmo tempo. Rafael sentiu o mundo desmoronar. Mãe, não! Você não pode! A angústia estourou em sua voz, mas ele não tinha tempo para isso. O espaço estava saturado de tensão e barulho. As sirenes da polícia se aproximavam, mas o perigo ainda estava dentro dos muros daquele lugar. Daniela, o que você fez? Rafael virou-se para ela, os olhos cheios de uma mistura de raiva e confusão. A verdade que ela alegou estava cada vez mais emaranhada. Isso não poderia ser real. Eu apenas disse o que precisava ser dito. Daniela respondeu, o pânico iluminando seu olhar. Mas Rafael não estava se sentindo compreensivo. O que ela realmente sabia? Ao mesmo tempo, o foco voltou a Laura, que estava se esforçando para falar. A verdade, ela não é o que parece. Todos estão enganados. Um dos capangas, ainda em pé, olhou por cima do ombro. Cale-se! Você não pode falar isso, Laura! Ele parecia nervoso, mas sua intenção era clara. Ele a viu como uma ameaça. Eu não sou! Laura começou. Mas um novo barulho, uma explosão de vidro quebrando, ecoou atrás deles. A polícia finalmente havia arrombado as portas. Soldados invadiram a sala em um movimento coordenado, as armas apontadas e os gritos soando como um alarme. Todos no chão, mãos para cima. Abaixa a cabeça e se esconde, Rafael pensou. Mas cada segundo parecia uma eternidade. O capanga mais próximo de Laura abateu um tiro, mirando altos, mas errando por muito pouco. Um grito de alguém da polícia ecoou, e o caos finalmente se instalou. Não! Pegue-a! É ela! O capanga gritou, tentando empurrar Laura para a frente. Rafael imediatamente se jogou sobre ela. Por favor, não! O sentimento de desespero explodiu em seu peito. O pânico tomou conta, a adrenalina pulsava nas veias e tudo ao seu redor parecia girar. Rafael, olha! Bianca gritou. Seus olhos se arregalaram ao notar que a verdadeira figura por trás de toda a crise estava lá, à vista de todos. Um homem que eles já conheciam, mas jamais tinham imaginado a possibilidade. Era seu pai, o homem de sua vida. Você! Rafael gaguejou, a revelação se desdobrando à sua frente. O homem que ele pensava ser um simples executivo que nunca se importou, também estava envolvido e por trás de tudo. Isso é impossível! Rafael se virou para Laura, e apenas um olhar dela poderia mostrar a realidade cruel. Eu não tô sonhando, tô? Rafael, a verdade é muito mais complicada do que você imagina. A respiração de sua mãe estava ficando cada vez mais fraca. Mas havia uma luz nos olhos dela. Algo que parecia dizer que tudo ia fazer sentido em breve. Você é meu pai? A confusão envolvia Rafael. E o que significava isso? Como ele poderia ter vivido sob o mesmo teto de alguém que estava ativamente envolvido na dor e na luta da sua vida? Os capangas se misturavam com a polícia, mas Rafael não podia desviar o olhar.
O homem que ele não conhecia parecia assistir a tudo com uma expressão tranquila, como se estivesse em um filme que não o afetava. Resolva isso agora, ou tudo o que você ama irá acabar. O tom do pai era firme, e novamente um tiro disparou. O eco do metal foi ensurdecedor, e a sala, agora uma linha tênue entre a sobrevivência e a perda, estava em colapso. O cara que antes ele considerava apenas um fantasma em sua vida, agora era um pesadelo real, e em meio a isso, uma verdade ainda mais chocante prestes a explodir. E se a minha mãe estiver viva? E se tudo isso fosse parte de um plano mais profundo? Um jogo em que todos estavam envolvidos. O pensamento atravessou a mente de Rafael como um raio. Ele precisava de respostas, mas a situação tornava-se mais caótica a cada segundo. Vamos todos sobreviver! Gritou Bianca, puxando Rafael para perto enquanto a fumaça densa começava a fechar. O que mais seria revelado naquele instante? E a ideia de que eles eram parte de uma narrativa muito maior apenas começava a se formar. Rafael, segure a mão de Bianca! Laura insistiu. Sua voz agora uma sombra de determinação. Foi a última coisa que ele ouviu antes que tudo ao redor se tornasse um grito ensurdecedor. Uma fragmentação de realidades e segredos que deixariam cada um deles presos em uma teia de intrigas. E a única pergunta que restava flotava no ar. O que realmente sabiam sobre si mesmos e sobre as pessoas que amavam? A sala estava em um gravíssimo silêncio, só quebrado pelos alarmes e o som abafado das furiosas sirenes da P. Laura, extremamente pálida, estava por um fio, e a expressão dela refletia a sua determinação, mesmo em meio ao perigo iminente. O que você está fazendo aqui? Rafael se virou para seu pai, a confusão pintada no rosto dele, as emoções conflituosas numa montanha-russa. Por que você nunca disse nada? A raiva e a incredulidade o consumiam. Eu fui forçado a ficar longe de vocês. Mantenha calma, o homem disse, seu olhar carregado de vergonha. Mas em meio ao ápice do caos, nenhum deles conseguia simplesmente ignorar a gravidade da situação. Você nunca me protegeu. Mãe! O grito de Rafael cortou o ar e Laura ofereceu um sorriso triste. Eu fiz o que podia, mas você precisa saber, agora mais do que nunca, o que os dois realmente significam um para o outro. As palavras dela ressoaram no peito de Bianca. Uma verdade que ela não queria ouvir. Não podemos ser irmãos. Isso não está certo. O medo era palpável e a confusão tomou conta dela. O passado, a dor e a busca por respostas pareciam se entrelaçar em uma tapeçaria sombria. Enquanto as armas brilhavam sob os holofotes trêmulos, um dos capangas se movia rapidamente, tentando escapar. Vamos, precisamos sair! Ele gritou, mas não antes que um tiro ecoasse. O som ensurdecedor fez todos se encolherem, o ar pesando como chumbo. Por favor, não! Gritou Bianca, ao ver Laura desabar na mesa. O corpo dela se contorceu e Rafael se apressou para segurá-la. Mãe! Não, você não pode! Você não pode ir! O desespero em sua voz era desolador. Mas Laura respirou fundo e, com um olhar cheio de lágrimas, disse: Fiquem juntos, a verdade é sua proteção. O que aconteceu comigo resta na sombra, mas vocês podem mudar isso. Sua voz tinha um peso significativo, cada palavra se cravando como um golpe no coração. Os capangas se espalharam. Enquanto os policiais se moviam com precisão e Rafael quis gritar,
A tensão aumentava, como uma wave prestes a quebrar. "Segure-se, Bianca!" ele gritou, puxando-a ainda mais perto. Juntos, eles precisavam se afastar da linha do tiro. "Ela tá ferida!" Bianca não podia acreditar. A presença dela, a única emoção que sabia transmitir, estava se esvaindo, junto com a luz nos olhos de Laura. Finalmente, na linha de frente, Daniel, o homem que controlava a situação, tomou a palavra. "Como você chega a isso? A verdade tem um preço, Laura." Sua voz era baixa, feia e mostrava a grandeza do poder que ele sentia em suas mãos. Mas Rafael, tomado pela urgência e pelo amor, não hesitou. "Stop! Vocês não vão machucá-la." Ele deu um passo à frente, desafiando a disparidade de poder. Nesse momento, um golpe de coragem despertou o que havia nele. Não estava lutando apenas por Laura, mas por Bianca, por tudo que representavam um para o outro. E com um movimento rápido, ele usou tudo o que tinha, alcançando a arma do policial e fazendo um movimento que fez a sala tremer. A tensão explodiu como um vulcão, vozes se cruzando, pessoas gritando. "Saia do caminho!" gritou um agente. As palavras tão rápidas quanto as balas que ecoaram. Num instante, as coisas se desenrolaram como num evento cataclísmico. Rafael apertou a mão de Bianca, e o que poderia ter sido um tanque de respiração se transformou na força que eles precisavam. Juntos, eles correram para a saída. Enquanto se afastavam da cena, os sons de sirenes abafados e vozes gritantes ficavam para trás. A liberdade parecia alcançar o horizonte, embora ainda pairasse uma sombra de incerteza. Rafael olhou nos olhos de Bianca, e naquele instante, uma conexão genuína e profunda se forjou entre eles. Repleta de compreensão e dor, a verdade estava lá. O caminho pela frente, difícil e incerto. Mas juntos, eles já puderam experimentar a esperança de um novo começo. E no fundo, a certeza de que o que haviam vivenciado naquelas horas poderia preparar o terreno para um reencontro com a luz. No entanto, a história estava longe de terminar. O passado sempre tinha seus tentáculos, prontos para puxá-los novamente. O que boa parte deles não sabia era que a luta estava apenas começando. Mas e você, querido leitor, o que você achou de tudo isso? Este é o momento para você demonstrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaque o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o